2009 e até 31 de dezembro de 2009, 20 anos, registraram-se 2.620.000 demandas de consumidores perante as diferentes comissões. Em meados dos anos 90, eram 70.000 demandas por ano. Registraram-se 148.000 no ano 2000 e mais de 216.000 em 2009. O aumento do número de demandas foi significativo. O próprio fenômeno do superendividamento também evoluiu. Hoje em dia, estima-se que são 75% os processos relativos a endividamento passivo, ou seja, os que consideram os devedores como vítimas de um acidente da vida, como desemprego, doença ou divórcio, por exemplo, mas que não abusaram propriamente de crédito. Mais precisamente, qual é o perfil do superendividado francês? 66% são pessoas sem cônjuge. Mais da metade dos superendividados tem entre 35 e 54 anos de idade. Sua categoria profissional: operários e empregados. Esta categoria representa 53% dos processos. Os desempregados são responsáveis por 36%. 30% dos superendividados têm recursos superiores a 1.500 euros mensais. Pode parecer muito, mas o endividamento médio, por outro lado, é de 40.000 euros, consistindo, sobretudo, de créditos. E para concluir essa lista de cifras, 80% dos superendividados são locatários de seu imóvel e não proprietários. Então, mantém sua atualidade o fenômeno do superendividamento na França. Qual é o dispositivo atual de tutela? E quais são as perspectivas de evolução nesse sentido? Para concluir esses dois primeiros pontos. Primeiro, o sistema de tratamento na França. Atualmente, coexistem no nosso Código do Consumidor 2 procedimentos para tratar essas situações. Segundo, seu nível de gravidade. Um procedimento subsidiariamente judicial, que procede da lei de 1989, e um procedimento essencialmente judicial, que é de restabelecimento pessoal, instaurado pela lei de 2003 para as situações mais graves. Apesar dessa distinção, existem regras comuns, mas a distinção se traduz em diferentes medidas de tutela. Vamos ver primeiro as regras comuns. Essas regras dizem respeito aos requisitos de admissibilidade da demanda e o começo do procedimento. Em primeiro lugar, vamos ver as condições de admissibilidade. Essas condições não variaram desde 1989.
Elas são de dois tipos: condições que dizem respeito à pessoa do devedor e as outras que se referem ao seu endividamento. Vamos ver as condições relativas à pessoa. Tem de ser uma pessoa física somente, de boa fé, dado que existe a presunção da boa fé. Terceiro, essa pessoa não pode ser excluída em virtude de seu estatuto profissional. Ou seja, a nossa lei exclui da tutela de superendividamento todos aqueles que dependem do procedimento concursal do Código de Consumo, ou seja, comerciantes, artesãos, etc. Isto é para evitar a concorrência entre dois tipos de acerto ou de ajuste das dificuldades financeiras dos interessados. O superendividamento é definido como, agora eu vou abrir aspas, a impossibilidade manifesta de enfrentar o conjunto de suas dívidas que são de caráter não profissional, exigíveis e que ainda vão vencer. Fecha aspas. Para determinar essa situação, não existe nenhum limiar. Só é preciso fazer uma comparação entre os elementos do passivo, e eu repito, somente as dívidas não profissionais, e os elementos do ativo, todos os recursos e bens do devedor. As estatísticas mostram que menos de 10% das demandas são inadmissíveis. Quer dizer, mais de 90% dessas demandas são admissíveis. Mas quem decide se é admissível ou não uma demanda? Agora já estamos, então, falando do começo do procedimento. O procedimento sempre começa por uma demanda dirigida à comissão administrativa do departamento ou distrito ou município, como seria aqui, de domicílio do devedor. Cada comissão é presidida pelo prefeito e realiza suas reuniões na sucursal local do Banco da França. É uma solução única no mundo. Essas comissões foram criadas por razões de economia judicial ou do judiciário, ou seja, para diminuir a carga de trabalho para os juízes que esses processos significariam. Claro que é mais barato, pois é mais barato instituir essas comissões que contratar novos juízes. Além disso, acredita-se que o procedimento será mais rápido. Concretamente, são as secretárias do Banco da França que preparam as decisões das comissões. Então, qual é o papel dessas comissões? Na verdade, é um papel duplo. Primeiro, dar um parecer sobre a admissibilidade da demanda. Sua decisão pode sofrer apelação ante o juiz, pode-se recorrer dessa decisão ante o juiz da execução. Depois da admissibilidade, a comissão deve proceder à instrução completa do processo para a determinação precisa da situação patrimonial do devedor. Para este fim, ela dispõe de grandes poderes de investigação. Durante este período, pode-se solicitar ao juiz o reconhecimento e a verificação de créditos ou a suspensão dos procedimentos de execução dirigidos contra o devedor. Essa instrução do processo
serve